não sei vocês, mas toda vez que chega o carnaval aqui eu penso, como eu vou organizar minha vida em 3 dias? Brincadeiras à parte, mas nem tanto, porque se você for parar pra pensar, o carnaval é realmente um ótimo momento pra você parar um pouquinho e rever a sua organização. Isso é uma coisa que eu sempre falo, não adianta você só planejar a sua organização e depois não voltar pra ver o que deu certo, o que não deu certo. Pra mim, o carnaval sempre foi um momento muito bom, porque é logo após o início das aulas. Então, às vezes eu já tive, assim, 1 mês de aula, 1 mês e meio. No meu caso, eu tive 2 semanas, porque a faculdade começou um pouquinho depois, na metade de fevereiro. Então, eu tive 2 semanas de aula, que já foi suficiente pra eu ver o que deu certo, o que não deu certo, o que eu preciso melhorar e o que eu vou continuar. Então, eu realmente gosto de tirar esse tempinho do carnaval pra isso. E não me entenda mal, tá? Não tô falando que não é pra descansar, que não é pra curtir, até porque eu descansei bastante. Inclusive, deixei tudo pra fazer no último dia que eu precisava. No caso, ontem, que foi terça-feira, eu já queria estudar um pouco, mas acabou que eu tirei a tarde praticamente inteira só pra organizar minhas coisas, que foi muito bom. E eu até comentei lá no Instagram que eu gosto de fazer isso, porque de alguma forma eu sinto que no final eu vou ficar muito mais motivada vendo tudo organizado e tendo uma visão realmente de tudo, sabe? Que eu preciso fazer e que eu quero. O fato é que eu deixei tudo pra fazer no último dia, na quarta-feira. Amanhã eu já tenho 3 coisas pra entregar e eu ainda não comecei todas. Então, hoje vamos fazer um vídeo assim de organização com um estúdio vlog também, com esse foco em falar sobre a organização. Eu fiz esse quadrinho aqui, que eu vou colocando as atividades para eu ter uma visão legal assim da semana. E aí, para as próximas semanas, então eu já tenho uma noção de todas as atividades. Deixei tudo por color code aqui das disciplinas, então essa cor aqui indica que é atendimento publicitário, enfim, respectivas cores com as matérias. E além disso, eu também organizei o meu fichário, que eu tinha comentado com vocês que eu tava querendo achar um jeito melhor de organizar, porque aquelas divisórias que eu tinha, elas não funcionavam porque elas eram menores que o papel A4, mas agora eu peguei uma divisória A4 da Yes e aí funcionou. Fica de fora do fichário, tá vendo? Então fica com a divisória pra fora. Mas, sinceramente, eu acho que fica muito melhor pra organizar tudo aqui dentro. Então foi o jeito. Eu vou até mostrar pra vocês aqui. Divisória A4 da Yes, de 12 divisórias. E, inclusive, vende lá na Escriviados também. Pra quem tiver interesse, vou deixar o link aqui na descrição. E agora vamos para os estudos de carnaval, que nem eu falei pra vocês. Eu não consegui estudar tanto quanto eu gostaria, porque eu deixei pro último dia. Meu plano era estudar, tipo, terça e quarta. Na terça eu até tentei, mas eu tava muito desmotivada, desanimada, então eu acabei ficando assim, organizando minhas coisas, organizei meu planner, organizei esse quadrinho que eu mostrei pra vocês, arrumei o meu fichário e assim, acabei não estudando muito de fato, né, porque nem sobrou muito tempo, mas pelo menos no final do dia tava tudo organizado, eu tinha todas as minhas atividades, todas as disciplinas arrumadas, então foi muito bom mesmo tirar esse tempinho para organizar as coisas. E eu realmente acho muito importante, assim, logo no começo, parar um pouco para repensar a organização, ver o que tá dando certo, o que não tá, o que pode melhorar. É um momento que ainda não tá cheio de atividade, prova, trabalho, porque depois vai, né, ladeira abaixo até o final do semestre. Ainda mais quem tá na faculdade sabe que esse finzinho de semestre às vezes vai acumulando muita coisa. E esse momento de avaliação é muito importante até pro decorrer do semestre, né? Porque às vezes se a gente escolhe um determinado método ou uma forma de organizar que não tá encaixado direitinho com a rotina e com as necessidades, né? Seja agenda, planner, digital, enfim, qualquer que seja a sua escolha, é importante que você avalie para ver se tá funcionando, porque senão ao longo do semestre você vai acabar não usando ou vai acabar se perdendo e, enfim, não conseguindo de fato ter o controle ali das suas atividades e dos seus estudos. E falando um pouco sobre como tá a minha organização atualmente, eu tô usando o Planner do Estudante, que é o meu planner com caderno inteligente. Eu vou deixar até o link na descrição para quem quiser entender um pouquinho melhor. Já fiz alguns vídeos totalmente focados no Planner. E 2 coisas que eu considero muito importantes no meu uso do Planner é o Color Code, que eu defini um códigozinho de cores para indicar quando a atividade foi passada, o dia que é para ser entregue, quando é prova. Então esse Color Code é muito importante para mim.
mim. E além disso, eu faço um controle de matérias para eu ter exatamente o que cada professor passou em cada dia da semana. Então eu faço esse controle de matérias na parte de trás, na folha pontilhada. Além disso, estou usando agora esse quadrinho que eu fiz com post-it, então eu vou organizando as atividades para eu ter uma visão da semana que eu tô. Tô deixando todos os textos que os professores passam no fichário e organizei nas divisórias que nem eu mostrei para vocês, e para mim tá sendo super bom. Eu já tentei usar vários tipos de pasta, mas nunca funciona muito bem, então fichário foi a melhor opção para texto. E tô fazendo todas as anotações no meu caderno inteligente grande. Eu tentei usar o fichário, mas não deu muito certo, então voltei pro caderno inteligente, que eu acho, assim, bem melhor em vários sentidos para fazer anotação. Então agora eu tô com o fichário para texto e o caderno inteligente para anotação. Vou terminar aqui o mapinha mental para a disciplina de comunicação visual e produção gráfica. A gente reuniu aqui numa chamada e fez o mapinha mental online. Nessa disciplina a gente tá, desenvolvendo um aplicativo para um restaurante, só que, a gente tem que passar por algumas etapas, né, até finalizar mesmo a interface. Mas o foco dessa disciplina é a parte de UI, que é User Interface, que é a interface gráfica, né? E a gente acaba passando um pouco por UX, que é User Experience, mas o foco principal é na parte da interface em si. E aí a gente tem que fazer algumas coisas antes de chegar nessa parte mais visual. Então, nesse primeiro momento era um mapa mental, que é tipo um inventário de conteúdo, de tudo que vai ter no aplicativo e tudo que precisa ter e como que a gente precisa organizar as informações. E eu, sinceramente, estou me identificando muito com essa disciplina, porque é basicamente o que eu faço, assim, e sempre gostei de fazer, nos meus resumos, nos mapas mentais e nos meus estudos e no meu trabalho. Eu sempre gostei muito de organizar as coisas de uma maneira que eu considerava lógica e principalmente a parte visual da organização. Então, trazer códigos de cores e organizar as informações através de elementos visuais. Então, não sei, meu cérebro sempre funcionou muito assim. Inclusive, aqui, ó, sempre gostei de organizar por cores, códigos. Tudo meu é assim, tá vendo? Olha, aqui, inclusive, essas cores estão combinando com essas, porque tudo faz sentido na minha cabeça. Mas, enfim, sei que eu tô gostando bastante, porque envolve bastante essa parte de design, que sempre foi uma das coisas que eu mais gostei, assim, e uma das áreas que eu mais me dei. E agora, contando um pouco pra vocês o que eu estudei ao longo desse dia aí. No começo, a primeira coisa que eu fiz foi fazer aquela leitura de pesquisa que falava sobre pesquisa qualitativa para a disciplina de pesquisa de mercado. Era para fazer a leitura de um texto, não era muito longo, eram umas 10 páginas mais ou menos, e depois responder um questionário com 10 perguntas que o professor deixou lá pra gente. Depois eu liguei pros meus amigos pra gente fazer um mapa mental, e aí eu acabei não filmando nada, porque eu também tava usando o celular pra falar com eles, então não consegui gravar nada. A gente terminou umas 3h30, 4 horas, aí eu fui lanchar, depois eu fui ver um filme aqui com a minha família, e aí depois que eu vi o filme, a gente tava conversando e viu que a gente poderia ter feito o mapa mental de um jeito um pouco diferente. Então eu decidi ir pro computador só pra finalizar essa atividade. E aí eu até gravei um pouquinho pra vocês. A gente meio que já tinha feito tudo certo, já tinham todas as informações que a gente precisava, já estava organizado. Então foi realmente só pegar o que a gente já tinha feito e só passar para uma forma um pouco mais simplificada e prática, porque ali o foco era total na informação. E eu tô usando aí o Canva, que eu uso muito na faculdade, inclusive fica a dica aí pra vocês. Eu uso muito para montar apresentação para slide e para fazer trabalho em grupo, porque a gente consegue abrir o mesmo arquivo, todo mundo, cada um da sua conta, sabe? E aí a gente vai mexendo no arquivo juntos, então isso facilita muito na hora de fazer trabalho em grupo, porque aí todo mundo vê o que tá acontecendo, todo mundo pode mexer, então isso é ótimo. E aí, claro que o Canva também tem certas limitações, então eu nunca abro mão, por exemplo, do Photoshop, eu uso muito assim no trabalho para fazer as artes, para Instagram e tal. Mas para a faculdade acaba sendo muito útil em muitos sentidos. Editando aqui o vídeo e vi que eu esqueci de finalizar, porque eu terminei esse mapinha mental, já eram umas 10 horas, então eu fui dormir assim que eu terminei. Mas então, basicamente, esse foi meu carnaval. Consegui descansar bastante, mas também aproveitei para organizar um pouco das minhas coisas, repensar, né, um pouco da organização que eu já tinha estabelecido antes.
e consegui estudar um pouco. Não tanto quanto eu gostaria, porque eu queria ter adiantado outras leituras que eu precisava para a semana seguinte, mas tudo certo, acontece. Agora eu tenho o final de semana para terminar essas outras leituras. E é isso. Então, acho que eu consegui equilibrar bem, apesar, né, de não ter conseguido fazer tudo que eu queria. Acho que foi um bom equilíbrio, consegui descansar, organizar e estudar um pouco. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando de acompanhar aí esses vlogs, porque eu sei que 2021 ficou meio parado aqui, mas 2022, como prometido, eu tô tentando manter essa rotina de vlogs semanais. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijos!